Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre um outro casal também, que é um exemplo para nós. Esse casal, eles se chamam Áquila e Priscila. A primeira coisa que precisamos saber acerca deles é que Áquila e Priscila, eles foram para Corinto porque eles foram como refugiados. Áquila era judeu e Priscila era uma romana de classe nobre. Eles se converteram a Jesus em pleno tempo do Império Romano. Os romanos dominavam Jerusalém e chegou uma época em que os romanos expulsaram os cristãos de lá. Então, Áquila e Priscila saíram de Jerusalém, de onde eles moravam, e eles tiveram que ir embora. Saíram. Eles foram para a Grécia. E na Grécia, eles se alojaram em Corinto. Uma coisa que nós precisamos saber é que são muitos os cristãos ainda hoje perseguidos no mundo inteiro. Imaginem que em 2019, 4.335 cristãos foram mortos por causa de perseguição aos cristãos. E existem no mundo hoje 250 milhões de cristãos que são perseguidos. Nós vivemos aqui no Brasil, nosso país tão grande, sem nenhuma perseguição religiosa, e às vezes nós não nos damos conta do que outros cristãos estão sofrendo pelo mundo afora. Então, Áquila e Priscila foram viver em Corinto. Eles eram fabricantes de tenda e lá eles montaram, vamos dizer, numa linguagem bem atual, uma fábrica de montagem de tendas. Quando Paulo chegou em Corinto para pregar, e por lá, pelo menos por uma temporada, Paulo passou 2 anos, Paulo não tinha onde morar, ele não tinha onde viver, ele não tinha uma casa para morar. Ao saberem disso, Áquila e Priscila perguntaram a Paulo: Apóstolo, o apóstolo tem onde morar? Não, não tenho. E o que é que o apóstolo faz, o que o apóstolo sabe fazer? Eu fabrico tendas. Então vamos morar conosco. E lá tem lugar para o senhor morar conosco e ainda fazer suas tendas. Então vemos aí a primeira atitude de Áquila e de Priscila, uma atitude de hospitalidade. Eles eram hospitaleiros. Depois, Paulo saiu e foi para outras cidades, tudo, e pregar o evangelho em outros lugares. E quando ele já estava em Roma, ele escreveu uma carta para Áquila, ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto, e na carta, Paulo se refere ao fato de que Áquila e Priscila abriram as suas portas para que a igreja de Corinto começasse ali. Muitos de nós somos membros e vivemos em nossas igrejas, em igrejas que começaram na garagem de uma casa, na sala de outra casa e assim por diante. Assim começou a igreja de Corinto, na casa de Áquila e de Priscila. Quer dizer, Áquila e Priscila, além de praticar a hospitalidade,
eles também praticavam a evangelização. Eles abriram, vamos dizer na nossa linguagem de hoje, abriram uma pequena congregação na casa deles, que depois se tornou a igreja de Corinto. Depois, Áquila e Priscila conheceram um rapaz chamado Apolo. Era como se fosse um rapaz, vamos dizer, recém-saído do seminário. Não era esse o caso, porque não tinha seminário na época. Mas ele tinha se convertido e ele começou a pregar o evangelho. E uma vez, ao ouvirem Apolo pregar o evangelho, Priscila viu que havia algumas faltas nas mensagens de Apolo, que ele precisava aprender um pouco mais da palavra. Então, o que Priscila fez? Convidou ele para ir para casa e fez o discipulado com Apolo. E disse: olha, Apolo, você sabe de tais e tais coisas da Bíblia, mas você precisa saber umas outras e eu vou ensinar para você. Então, vejamos. Agora é Áquila e Priscila fazendo o quê? Discipulando. Eles se tornaram hospedeiros, se tornaram evangelistas, se tornaram discipuladores e eles formavam também um casal de fé. Paulo disse que por causa da pregação do evangelho lá em Corinto e por causa da perseguição, eles tiveram que sair às pressas indo embora para Éfeso. Então vejam que exemplo é o exemplo desse casal. Aqui só abordei 4 pontos, e esses 4 pontos são pontos que devem ser vistos em nossa vida. Devemos ser hospedeiros para aqueles que precisam, devemos evangelizar os que não conhecem Jesus ainda como Salvador, devemos discipular aqueles que são novos no Evangelho e devemos ter fé, não ter medo de falar de Jesus para ninguém. Devemos falar para qualquer pessoa que nós encontrarmos. É assim que deve ser o nosso lar. Sejamos uma família com 6, 7, 8 pessoas, sejamos uma família que é um casal só, ou sejamos únicos a morar na nossa casa. Devemos ser assim, como Áquila e Priscila foram, para sermos exemplos para outras pessoas que precisam ver testemunhos assim como o de Áquila e de Priscila. Eu fico aguardando vocês amanhã para vermos mais uma pessoa que é fiel, que foi fiel ao Senhor, tá bom? Se você ainda não assinou no meu canal, assina, estou esperando. Até amanhã.